E eu prometo que esse é o último slide teste para não castigar mais ninguém com a minha voz, mas nessa psicologia dialética, então, isso vai aparecer o tempo inteiro no texto do professor Denner, né, o tempo inteiro. Então, aqui tem um exemplo, né, entre vários, né, de um raciocínio dialético, né. Lembrando na aula que a gente discutiu, né, a o que era espírito, né? Espírito para Hegel, né? O espírito para Hegel é consciência, né? E essa dialética hegeliana, ela pode ser compreendida, né, nesses três movimentos, né, de tese, antítese e síntese. E essa síntese é o tipo de raciocínio, é uma lógica de compreensão que dá conta, que comporta, que de uma certa forma acolhe contradições, contrastes e diferenças. Né? Então, isso é muito importante, essa é a dimensão central da nossa compreensão da teoria do que é uma psicologia dialética, orientando o olhar sobre o desenvolvimento da criança, assim como o olhar sobre o nascimento do pensamento simbólico. Tá? Então, aqui tem um exemplo, rapidinho, aqui na página 7, né? Ele vai mostrar aqui, né, o estágio do espelho, né? Por volta dos 3 anos, né? É o primeiro momento em que a criança constrói uma imagem externa, né? Um esquema corporal de si mesma, né? Ah, o que o Vallon vai descrevendo é que isso, o eu, a construção de eu, não é uma coisa dada, não é uma coisa que está no gene, uma coisa que é da natureza, mas é uma longa trajetória e que, de novo, olha, raciocínio que comporta contradição ou contraste. É uma longa trajetória que não é linear de modo algum. É uma longa trajetória repleta de momentos críticos ou de crises, né? É como se fossem altos e baixos, uma coisa contínua, descontínua, é como se fosse uma grande bagunça, tá? Nunca uma trajetória retilínea, uma coisa do modelo da física. Né? E aí ele vai fazer esse mesmo raciocínio, né, do que é a crise da adolescência, né? É esse momento em que o jovem ele toma para si mesmo, ele está diante de modelos em que ele agora pode escolher e busca se livrar de modelos que foram impostos até então. Ou seja, a gente toda transição, toda transformação, ela tem crise, ela tem ruptura, né? E se ela tem crise, ela tem ruptura por uma decorrência lógica, porque ela tem coisas opostas, contraditórias, coexistindo. E aí tem um passo fundamental da teoria do Vallon, é que assim, essas coisas contraditórias, conflitantes existindo, elas são necessárias para se transitar, para se mudar para uma outra condição, para um outro estágio, para um outro processo.